Imagine que você está de cabeça para baixo. Seus braços estão presos, esmagados contra o seu próprio corpo. O buraco é tão apertado, mas tão apertado, que você não consegue encher o pulmão de ar completamente. A pedra fria aperta o seu peito e as suas costas ao mesmo tempo. Está tudo escuro. O silêncio é absoluto, a não ser pela sua própria respiração, que fica cada vez mais difícil. Você tenta se mexer, tenta recuar, mas a gravidade te puxa ainda mais para baixo. E aí, naquele momento de pânico absoluto, cai a ficha. A terra está te engolindo vivo e não tem volta. O que eu vou te contar hoje não é filme, não é ficção. É o pesadelo real de um homem que entrou para se divertir e acabou protagonizando uma das mortes mais lentas e agoniantes da história moderna. Se prepara, respira fundo enquanto você ainda pode, porque a história de hoje vai tirar o seu fôlego. Existem lugares na Terra que o ser humano simplesmente não deveria entrar, mas a curiosidade, ou talvez a adrenalina, faz a gente desafiar a natureza. A história de hoje é sobre John Edward Jones, um cara jovem, cheio de vida, pai de família, que cometeu um único erro, um erro de cálculo que custou tudo. É uma história triste, é uma história de amor, mas acima de tudo, é um alerta aterrorizante sobre como a vida é frágil. E olha, antes de a gente descer nessa caverna, eu quero te pedir uma coisa muito rápida, mas muito importante. Se inscreve nesse canal. O Iluminado é um projeto que está nascendo agora. É um bebê ainda. A gente está produzindo esses documentários com qualidade, pesquisando fundo, para trazer o melhor conteúdo para você. Mas a gente precisa de você. Você não é um número pra gente. Você é o combustível que faz isso aqui continuar. A gente lê cada comentário, cada sugestão. Então, clica no botão de inscrever, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família desde o início. É de graça e ajuda demais a gente a continuar contando essas histórias. Obrigado mesmo. Vamos lá. O ano era 2009. O cenário: Utah, nos Estados Unidos. John Jones não era um amador. Ele tinha 26 anos, estudava medicina, era casado com a Emily e tinha uma filhinha de 1 ano, a Lizzie. E mais, a esposa dele estava grávida do segundo filho. A vida dele estava naquele momento perfeito, sabe? Aquele momento em que tudo se encaixa. Ele era um cara religioso, amado por todo mundo, e tinha um hobby desde criança: explorar cavernas. O famoso espeleoturismo. O pai dele levava ele e o irmão Josh para explorar cavernas desde que eles eram moleques. Eles conheciam os riscos, eles sabiam o que estavam fazendo, ou pelo menos achavam que sabiam. Era o feriado de Ação de Graças. Sabe aquele clima de família, comida boa, risada? Pois é, John, o irmão Josh e mais alguns amigos decidiram fazer uma expedição na caverna Nutty Putty. Essa caverna era famosa na região, mas não era uma caverna qualquer. A Nutty Putty era conhecida por ser estreita, úmida, quente e cheia de passagens que desafiavam a flexibilidade de qualquer um. A caverna já tinha até sido fechada anos antes por questões de segurança, porque muita gente ficava presa lá, mas tinha sido reaberta recentemente. O John queria reviver as aventuras da infância. Eles entraram na caverna por volta das 8 da noite. O grupo estava animado. O começo da caverna é tranquilo. Tem espaço, dá para andar. Mas a Nutty Putty é traiçoeira. Quanto mais você entra, mais ela te aperta. John e o irmão Josh se separaram do grupo maior. Eles queriam um desafio. Eles queriam encontrar uma passagem lendária dentro da caverna chamada O Nascimento. O nome é bizarro, mas faz sentido. É uma passagem tão apertada que, para passar por ela, você tem que se espremer como se estivesse nascendo de novo. John, que tinha 1,80 m e uns 90 quilos, achou que conseguiria. Ele viu uma fenda estreita na pedra e pensou: é aqui, é o nascimento. Ele entrou de cabeça. Literalmente, ele foi se arrastando, usando os dedos, os cotovelos, empurrando o corpo para frente naquela escuridão apertada. Mas tinha um problema fatal. Aquela não era a passagem do nascimento. John tinha entrado por engano em uma fenda não mapeada, uma área que os exploradores chamavam de Ed's Push. E diferentemente do nascimento, que abre do outro lado, o Ed's Push não tinha saída. Era uma armadilha geológica. A fenda fazia uma curva para baixo e ia estreitando. John percebeu que estava ficando apertado demais. Mas sabe qual é o instinto do explorador? Se eu continuar, vai abrir lá na frente. Ele viu uma pequena fenda mais abaixo que parecia se alargar. Ele pensou que, se conseguisse passar por aquele aperto, ele cairia em uma câmara maior e conseguiria dar a volta. Então, ele fez o impensável. Para passar o peito pela rocha, ele soltou todo o ar do pulmão. Sabe quando você murcha a barriga para passar numa fresta? Ele expirou tudo e se empurrou para baixo. Ele passou. Mas quando ele tentou inspirar de novo, não tinha espaço. As costelas dele bateram na rocha. Ele estava preso e a posição era a pior possível. Ele estava em um ângulo de 70 graus, quase de ponta cabeça. Os braços dele ficaram presos embaixo do corpo. Ele não conseguia se empurrar para trás. A gravidade, que deveria ser amiga, virou a carrasca. O sangue começou a descer todo para a cabeça. O coração começou a ter que trabalhar dobrado para bombear o sangue para as pernas. John tentou chamar o irmão. A voz dele saiu abafada
abafada, ecoando naquelas paredes de pedra fria. Josh, o irmão, veio rastejando atrás e viu só os pés do John para fora do buraco. Josh tentou puxar ele pelas pernas. Ele puxava com toda a força. John chegou a subir alguns centímetros, mas assim que o Josh soltava para respirar, o John escorregava de volta para o buraco, ainda mais fundo. E foi aí que a dor começou. Imagina a sensação, seus órgãos internos sendo pressionados contra o pulmão, a cabeça latejando com a pressão do sangue. O pânico de saber que você não consegue sair. Josh percebeu que não ia conseguir tirar ele sozinho. Ele fez uma oração rápida com o irmão e correu para a saída da caverna para pedir socorro. Eram 9 da noite. O pesadelo estava só começando. O resgate chegou rápido, mas rápido em uma caverna é relativo. A primeira pessoa a chegar até o John foi uma socorrista chamada Suzy. Ela era pequena, ágil. Ela chegou lá por volta da 00:30. John já estava preso há mais de 3 horas de cabeça para baixo. Quando a Suzy chegou perto, a única coisa que ela via eram os sapatos do John. O John, mesmo naquela situação, tentou manter o humor. Ele disse: "Oi, Suzy, obrigado por vir, mas olha, eu realmente preciso sair daqui. Minha esposa tá grávida." Isso quebra o coração de qualquer um. Ele não estava preocupado com a dor dele. Ele queria voltar para a família. Nas horas seguintes, a caverna Nutty Putty virou um formigueiro. Dezenas de bombeiros, especialistas em resgate, paramédicos. Eles trouxeram furadeiras, cordas, sistemas de polias. Mas a geometria da caverna era o inimigo. O túnel onde o John estava fazia curvas fechadas. Não dava para simplesmente puxar uma corda reta. A corda raspava na pedra, travava. Eles tentaram perfurar a rocha em volta dele, mas a pedra era dura demais e o espaço era minúsculo. Qualquer poeira que subia fazia o John tossir, e naquele aperto, tossir era uma tortura. O tempo passava. 10 horas, 15 horas. O corpo humano não foi feito para ficar de cabeça para baixo por tanto tempo. O fluido começou a se acumular nos pulmões do John. O cérebro começou a inchar. Ele começou a ter alucinações. Às vezes ele conversava com a esposa, às vezes ele apagava. A equipe de resgate montou um plano complexo. Um sistema de polias e cordas ancoradas nas paredes da caverna. Era a única chance. Eles conseguiram laçar as pernas do John. Eram 8 homens puxando ao mesmo tempo lá em cima, num espaço onde mal cabia um. Eles puxaram. O John gritou de dor. As pernas dele estavam batendo no teto do túnel, que era muito baixo, mas ele se mexeu. Ele subiu um pouco, depois mais um pouco. Ele subiu o suficiente para conseguir fazer contato visual com um dos resgatistas. Ele sorriu. O alívio tomou conta da caverna. Eles iam conseguir. Estava funcionando. Eles deram água para ele, limparam os olhos dele que estavam cheios de terra. John disse: "Vai ser bom ver a luz de novo." Mas a Nutty Putty não ia entregar ele tão fácil. De repente, um estalo alto ecoou pela caverna. Parecia um tiro de canhão. Uma das âncoras da polia, que tinha sido perfurada na pedra, se soltou. A rocha em volta cedeu. O sistema de cordas falhou. John caiu de volta. E ele não caiu para o mesmo lugar. Ele caiu ainda mais fundo, entalado com ainda mais força do que antes. O silêncio que veio depois do estalo foi ensurdecedor. O resgatista, que estava mais perto, também foi atingido pelo equipamento que soltou e quase desmaiou. Quando a poeira baixou, eles chamaram pelo John. Nada, nenhuma resposta. Eles tentaram de novo e ouviram apenas uma respiração muito fraca, muito irregular. John tinha perdido a consciência. A essa altura, ele já estava preso há mais de 24 horas. O coração dele estava trabalhando no limite máximo há um dia inteiro. O corpo dele estava desligando. Os médicos no local sabiam, não tinha mais o que fazer. O choque da queda, somado à exaustão física, foi o golpe final. Pouco antes da meia-noite do dia 25 de novembro de 2009, 27 horas depois de ter entrado na caverna, o coração de John Jones parou. Ele foi declarado morto ali mesmo, ainda preso na rocha, no escuro. Mas o horror para a família não acabou com a morte dele. Houve uma reunião difícil entre as autoridades e a família Jones. Eles debateram: como vamos tirar o corpo dele de lá? Os riscos eram imensos. Mandar mais gente para aquele buraco apertado para tentar extrair um corpo rígido poderia causar mais mortes. Outros resgatistas poderiam ficar presos ou morrer no processo. A decisão foi tomada, a decisão mais difícil que uma família pode ouvir. John não sairia da caverna. A Nutty Putty seria o túmulo dele. Uma semana depois, as autoridades selaram a entrada da caverna com concreto. Eles colocaram explosivos para colapsar o teto em alguns pontos, garantindo que ninguém nunca mais entrasse lá. John Jones permanece lá até hoje, de cabeça para baixo, na escuridão eterna, abraçado pela montanha
montanha que ele tanto gostava de explorar. A família colocou uma placa na entrada, transformando o lugar em um memorial. Essa história mexe muito com a gente porque ela ataca o medo primitivo, o medo de ficar preso, o medo de não ter controle. John não era um criminoso, não era uma pessoa má, ele era um cara bom, um pai amoroso, que teve um momento de azar, um passo em falso. E isso faz a gente pensar, quantas vezes a gente não se coloca em risco sem perceber? Quantas vezes a gente acha que é invencível até que a natureza nos lembra que somos apenas carne e osso? A história do John Jones virou um filme, virou documentários, mas a realidade é muito mais dura. Liz e o irmãozinho cresceram sem o pai. Emily perdeu o amor da vida dela num feriado que deveria ser de gratidão, mas a memória dele serve de alerta. A natureza é linda, mas ela é implacável, ela não negocia. Espero que essa história, por mais difícil que seja, tenha te tocado de alguma forma. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Obrigado, John. Vamos deixar uma homenagem para ele e para a família nos comentários. E mais uma vez eu peço de coração, se inscreve no canal. A gente está começando agora, é um trabalho de formiguinha, e cada inscrição vale ouro pra gente. Prometo trazer mais histórias incríveis, com todo o respeito e qualidade que vocês merecem. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal também. Tem muita história boa que eu tenho certeza que você vai gostar de maratonar. Muito obrigado por assistir, obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Um abraço.